Olá meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos então dando continuidade à releitura da obra Crônicas de Além Túmulo. Neste capítulo agora, capítulo 9, intitulado Ó Jerusalém, Jerusalém. Pedindo para você que está chegando agora que possa curtir o nosso vídeo, compartilhar para divulgar a mensagem e também inscrever-se no nosso canal. Não esqueçam também de ligar a legenda para melhor acompanhar a leitura. É possível a estranheza dos que vivem na Terra com respeito à atitude dos desencarnados, esmiuçando-lhes as questões e opinando sobre os problemas que os inquietam. É lógico, porém, que os recém-libertos do mundo falem mais com o seu cabedal de experiências de passado do que com a sua ciência do presente, adquirida à custa de faculdades novas, que o homem não está ainda à altura de compreender. Podem imaginar-se na Terra determinadas condições da vida sobre a superfície de Marte, mas que interessam, por enquanto, ao mundo semelhantes descobertas, se os enigmas que o assoberbam ainda não foram decifrados. Para o exilado da Terra não vale a psicologia do homem desencarnado. Tateando na prisão escura da sua vida, seria quase um crime aumentar-lhe as preocupações e ansiedades. Eu teria muitas coisas novas a dizer, todavia, apraz-me com o objetivo de me fazer compreendido, debruçar nas bordas do abismo em que andei vacilando, subjugado nos tormentos, perquirindo os seus logogrifos inextricáveis para arrancar as lições da sua inutilidade. Também o homem nada tolera que venha infringir o metro da sua rotina. Presumindo-se rei da criação, não admite as verdades novas que esfacelam a sua coroa de argila. Os mortos, para serem reconhecidos, deverão tanger a tecla da mesma vida que abandonaram. Isso é intuitivo. O jornalista, para alinhar os argumentos da sua crônica, busca os noticiários, aproveita-se dos acontecimentos do dia, tirando a sua ilação das ocorrências do momento. E meu espírito volve a contemplar o espetáculo angustioso dessa Abissínia abandonada no seio dos povos, como o derradeiro reduto da liberdade de uma raça infeliz, cobiçada pelo imperialismo do século, lembrando-me de Castro Alves nas suas amarguradas vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Da Roma poderosa partem as caravanas de guerreiros. Cartago agoniza no seu desgraçado heroísmo. Públio Cornélio consegue a mais estrondosa das vitórias. Os cérebros dos patrícios ilustres embriagam-se no vinho do triunfo. E nas galeras suntuosas, onde as águias simbolizam o orgulhoso poder da Roma eterna, lamentam-se os escravos nos seus nefandos martírios. Os Césares enchem a cidade das Sabinas de troféus e glórias. Todos os deuses são venerados, os países são submetidos e os povos entoam o hino da obediência à Senhora do Mundo. Já não se ouve a melodia flauta de Pan dos bosques da Tessália, e nas margens do Nilo apagam-se as luzes dos mais suaves mistérios. Vítima, porém, dos seus próprios excessos, o grande império vê expressar-se a sua decadência. No esboroamento dos séculos, a invencível potência dos Césares é um montão de ruínas. Sobre os seus mármores suntuosos crescem as destruições. Roma dormiu o seu grande sono. Ei-la, contudo, que desperta.
Mussolini deixa escapar um grito do seu peito de ferro e a Roma antiga acorda do letargo, reconhecendo a perda dos seus imensos domínios. Urge, porém, recuperar o poderio, empenhando-se em alargar o seu império colonial. Onde e como? O mundo está cheio de leis, de tratados de amparo recíproco entre as nações. A França já ocupou todos os territórios ao alcance das suas possibilidades. A Alemanha está fortificada para suas aventuras. O Japão tem as suas vistas sobre a China e a Inglaterra. Calculista e poderosa, não pode ceder 1 milímetro no terreno das suas conquistas. Mas Roma quer a expansão da sua força econômica e prepara-se para roubar a derradeira ilusão de um povo desgraçado, ao qual não basta a lembrança amarga dos cativeiros multisseculares, julgando-se livre na obscura faixa de terra para onde recuou, batido pela crueldade das potências imperialistas. Que mal fizeste à civilização corrompida dos brancos, ó pequena Abissínia, grande pela expressão resignada do teu ardente heroísmo. Como pudeste, das areias calcicantes do deserto, onde apuras o teu espírito de sacrifício, penetrar nas instituições europeias, provocando a fúria das suas armas. Deixa que passem sobre o teu solo de fogo as hordas de vândalos sedentas de chacina e de sangue. Sobre as tuas esperanças malbaratadas derramará o Senhor o perfume da sua misericórdia. Os humildes têm o seu dia de bem-aventurança e de glória. Não importa sejas o joguete dos caprichos condenáveis dos teus verdugos, porque sobre o mundo todas as frontes orgulhosas desceram do pináculo da sua grandeza para o esterquilínio e para o pó. Se tanto for preciso, recebe sobre os teus ombros a mortalha de sangue, porque junto do maravilhoso império da civilização apodrecida dos brancos, ouve-se a voz lamentosa de um novo Jeremias. Ó Jerusalém, Jerusalém. Fim então, meus irmãos, este capítulo 9, que mais nos parece aqui uma grande poesia de Humberto de Campos, né, falando sobre Roma, sobre o império que decaiu e depois reergueu-se com quase os mesmos objetivos, né, na época de Mussolini. Mas Humberto de Campos também quer nos dizer que não importa o quanto ergam-se estes impérios, eles sempre cairão de alguma forma, porque, querendo ou não, né, a lei do progresso universal faz com que todos convertam-se para o bem, e aqueles que são recalcitrantes, né, estes acabam por serem exilados. Ou seja, o sentido sempre é o progresso. Obrigado, meus irmãos, a todos que chegaram até aqui. Obrigado por acompanharem o nosso canal, acompanharem a releitura desta obra magnífica de Humberto de Campos através das mãos do nosso amado Chico Xavier. E em breve vamos estar trazendo mais releituras de outras obras e pedimos para que todos continuem a nos acompanhar, inscrevendo-se aqui no nosso canal e acompanhando diariamente os capítulos da obra Crônicas de Além Túmulo. Obrigado, meus irmãos, Jesus nos abençoe, Deus esteja conosco. Até a próxima.